Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 14 a 18. O cristão deve fugir da idolatria. Versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 1 Coríntios 10, a partir do versículo 14. Aqui Paulo, ele traz a exortação aos cristãos, dizendo que eles devem fugir da idolatria. E ele faz uma contraposição entre as festas idólatras e a ceia do Senhor. No versículo 14 diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Este versículo é um chamado urgente para os cristãos evitarem a adoração de ídolos, especialmente porque a igreja em Corinto tinha um passado pagão e estava lidando com as implicações de comer alimentos sacrificados a ídolos, conectando isso à comunhão com Cristo. Quando Paulo diz fugir da idolatria, é um comando direto para se afastar de qualquer prática que coloque algo ou alguém acima de Deus, especialmente imagens e rituais pagãos. Meus irmãos, essa exortação de Paulo para a igreja de Corinto parece se encaixar perfeitamente para nós em 2025, aqui mesmo no Brasil. Poderíamos citar inúmeros exemplos de rituais pagãos inseridos no contexto cristão. Isso certamente geraria discórdia e confusão, pois o contexto muitas vezes acaba sendo ignorado por muitos e as suas crenças limitam o discernimento. Não vamos entrar nesse mérito agora, pois não é o foco deste estudo. No versículo 15, Paulo continua: falo como a criteriosos, a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Observem, meus irmãos, que Paulo sugere aos irmãos o exercício da reflexão. Eu vou trazer aqui para vocês um salmo muito conhecido, que é o Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ele não está simplesmente debatendo ou muito menos tentando impor a sua palavra e doutrina. Ele é Paulo. Paulo convida os irmãos a pensarem e concluírem sobre o assunto. Isso nos leva a crer que os irmãos de Corinto já tinham recebido um ensino sobre esse assunto e mesmo assim estavam se desviando na caminhada cristã. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de abordagem na evangelização. Às vezes é muito melhor você direcionar os irmãos e deixar eles mesmos chegarem ao entendimento. O maior dos mandamentos de Deus sempre foi o amor. Paulo, através do seu exemplo de vida, demonstra amor, humildade e respeito, tanto para Deus como pelos irmãos de Corinto. No versículo 16, porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vou trazer uma referência que está tratando sobre isso, que é Mateus 26, versículos 26 e 27, que diz assim, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. Essa passagem, meus irmãos, é apenas uma referência,
Se você quiser se lembrar, recordar lá a passagem inteira, está lá em Mateus 26. E ela é muito conhecida entre os cristãos, pois trata-se da ceia do Senhor. No versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Paulo continua demonstrando um conflito ideológico entre o paganismo e o cristianismo. Uma referência aqui também em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando ele fala riquezas aqui, ele não está condenando você ter dinheiro, você poder prover sustento, conforto, segurança para sua família. Ele está dizendo de pessoas que vivem em função do dinheiro. No caso dessa referência ilustrativa, não estamos falando do paganismo diretamente, mas a correlação está intrínseca nas entrelinhas. No versículo 18, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Observe mais uma vez Paulo trazendo um exemplo histórico para que haja um entendimento entre os irmãos. Este versículo parte do contexto sobre comunhão com Cristo e os ídolos. Usa o exemplo, Paulo, usa o exemplo do povo de Israel, que se alimentava de sacrifícios no altar, para mostrar que participar de certos rituais traz comunhão com aquilo que é representado, ligando os cristãos à mesa do Senhor e alertando contra a participação em sacrifício aos ídolos, que seria comunhão com os demônios. Aqui uma passagem para nós fazermos uma referência ao que Paulo está dizendo. Ela está lá no livro de Levíticos, capítulo 7, versículo 6, que diz bem assim, todo varão entre os sacerdotes a comerá, no lugar santo se comerá coisa santíssima. Aqui está falando que todo varão, o sacerdote, o homem, entre os levitas, que era um povo separado por Deus para servir a Deus no templo, única e exclusivamente para servir a Deus no templo. Eles comiam, eles viviam, eles participavam das ofertas feitas a Deus para serem queimadas no altar no templo, os sacrifícios a Deus, as ofertas a Deus. Eles comiam. Por que eles comiam daquelas ofertas? Porque eles estavam em comunhão com Deus. Quando nós, cristãos, participamos de rituais pagãos e comemos comidas oferecidas em rituais pagãos, nós estamos participando e estamos em comunhão com aquele ritual pagão. É isso que Paulo está dizendo. Esse é o ensino que ele está tentando nos trazer. Para concluirmos esse trecho de estudo, meus irmãos, eu quero voltar um pouquinho aqui no versículo 17, pois tem uma mensagem muito poderosa, muito importante e que nós devemos refletir sobre ela. Aqui Paulo diz, embora muitos, somos unicamente um pão. O pão ao qual se refere é o pão da vida, que é Jesus Cristo. Mas será que nós, cristãos, aqui no Brasil, em 2025, somos verdadeiramente um só pão? Será que nós participamos do corpo de Cristo? Não são dos vários corpos de Cristo, é do corpo, um único corpo, um único Cristo, um único pão. Cabe a nós, meus irmãos, refletirmos sobre a nossa conduta,
sobre o nosso posicionamento, sobre a nossa visão religiosa da fé. Todas essas divisões que nós vemos entre os cristãos não é coisa de Deus, não é mandamento, não foi ensinado pelos apóstolos, muito menos vivido por Jesus. Para Jesus, para Deus e para os apóstolos, nós cristãos devemos ser um só povo. Nunca foi orientado nos dividirmos entre católicos e evangélicos, presbiterianos e assembleanos. Nunca foi orientado isso, nunca foi ensinado isso. Isso não é mandamento de Deus. Isso é doutrina de homens. Será que nós devemos viver dessa forma? Será que esse tipo de conduta cristã está correta? Será que é isso que Deus espera de nós como cristãos? Vou deixar essa reflexão para vocês. Assim como Paulo fez, vou repetir aqui as próprias palavras dele. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.